Muito bem, já temos aqui a estrutura inicial de pastas, né, que vamos precisar para desenvolver esse projeto. E agora a gente parte um pouco mais para a prática, entendendo como funciona o Node.js. Por isso eu vou abordar 3 pontos importantes aqui. O primeiro é o método de escrita, o segundo é o método de leitura de argumentos, e o terceiro é um módulo nativo no Node.js que nos permite fazer requisições, possibilitando a comunicação entre aplicações e viabilizando a criação de sistemas. Bom, eu vou abrir aqui o cmdir, que é o commander que a gente vem trabalhando aí no módulo de MongoDB, e você precisa ficar atento a uma configuração, ok? Bom, vou arrastar ele para cá. Veja que aqui na parte inferior nós temos a opção de alguns botões onde a gente pode executar ações diferentes, tá? Quero que você clique aqui no botão de mais, na seta que fica ao lado dele, olha só, e clique aqui embaixo, ó, em New Console Dialog, tá? Aqui você vai selecionar uma configuração específica, que é essa última, bash bash, tá? Isso vai nos permitir utilizar o git bash como nosso terminal de comando via commander, tá? Então vou dar aqui um start. Olha só, ele vai executar aqui uma operação para nos permitir executar os próximos comandos utilizando o git bash. Como ele realiza algumas configurações, pode ser que isso demore alguns segundos, tá? Veja que ele já carregou aqui as configurações como se a gente estivesse numa máquina Linux, tá? Veja também que aqui na parte de baixo agora nós temos duas abas. A primeira utilizando o cmd do Windows e a segunda utilizando o git bash. Então vou fechar essa primeira aba aqui, posso clicar nela com o botão direito em Close Tab. E a partir de agora eu já posso utilizar comandos Linux, como por exemplo eu posso dar aqui um cd em D dois pontos, e ele já vai navegar para esse diretório, tá? Se eu der um clear aqui, ele vai aceitar o comando, que é um comando Linux, é um comando de sistemas operacionais de Unix, e vai limpar a tela para mim. Feito isso, a gente pode entender agora como funciona os métodos de escrita e também de leitura de argumentos. Bom, seguindo essa ordem, então, a gente começa falando sobre o método de escrita. Eu posso utilizar aqui o comando node para executar o Node.js. A partir de agora a gente está dentro do terminal do Node.js. E aí eu posso colocar aqui um process. Observe que tem apenas um c.stdout write, tá? E aqui dentro a gente passa o que a gente quer escrever. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, um olá mundo, né? Isso já é bem conhecido pela gente que desenvolve. Então olha só. E aqui no final eu posso colocar um /n, olha só, justamente por conta do retorno desse true aqui, informando que a operação ocorreu sem nenhum problema. Então a gente tem aqui a impressão do olá mundo. Note agora que a gente está fazendo isso, mas ele apenas retorna essa informação sem gravar isso em nenhum arquivo, tá? E o que a gente acaba de fazer aqui é executar operações no Node.js utilizando um terminal de comando, ok? O próximo passo, então, agora é entender como que funciona o método argv, né, para leitura de argumentos. Basicamente, funciona da mesma forma que o modo de escrita, tá? Esse método de escrita, mas com uma diferença que é a sua operação. Então, eu poderia ter aqui um process.argv, olha só. E aqui eu encadeio um método for each, por exemplo. Então, posso passar aqui uma função interna. E aqui, olha só, eu passo, né, o parâmetro que vai receber este argumento. Perceba que aqui eu tenho a abertura de parênteses, depois eu tenho a abertura e fechamento de parênteses em torno aqui do argumento que será recebido, e para continuar a escrita da função, eu preciso fechar este parênteses, né, que detém a função, porém, o corpo da função vai ficar em outra linha. Então eu fecho as chaves, dou um Shift Enter, que ele vai me permitir continuar escrevendo a função, tá? O que eu quero fazer então é dar um console.log em argv, olha só. Acabei colocando só arg ali, né? E aí sim eu posso fechar a função e na sequência eu fecho o for each, ok? Nesse momento eu posso dar um Enter, e aí você vai perceber que ele está falando aqui que a gente não conseguiu, né, executar essa operação, porque
alguma informação aqui está indefinida. E de fato isso está correto porque a gente executou esse comando aqui diretamente no terminal, porém se a gente tivesse executado isso utilizando um arquivo, o resultado seria diferente. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos criar aqui um arquivo dentro da pasta Manager, e esse arquivo vai estar presente aqui dentro dessa estrutura de diretórios somente nesta aula, tá? Ele não vai fazer parte do corpo do sistema. Então eu vou vir aqui com o botão direito, New File, e eu vou chamar isso daqui de index.js. Pronto, temos o nosso arquivo criado aqui dentro da pasta, e eu posso simplesmente abrir este arquivo, e aí eu posso escrever aqueles comandos que eu passei lá no terminal, aqui dentro mesmo. Então vou voltar aqui mais uma vez no Commander, e vou simplesmente copiar este comando aqui. Uma vez selecionado, ele já foi copiado, eu posso só colar aqui, olha só, e eliminar esses 3 pontos que foram adicionados, organizando a função. Então agora eu posso colocar um ponto e vírgula e descer a linha, tá? No final aqui eu fecho com ponto e vírgula, tá? Para resolver, né, esse erro de sintaxe apenas. Bom, criado aqui o nosso código, eu posso simplesmente salvar essa alteração e a partir de agora a gente executa este arquivo a partir do Node.js. Para isso, eu posso simplesmente voltar aqui no terminal, dar um Ctrl C para finalizar o terminal do Node.js, vou dar um Clear para limpar a tela, e agora eu posso digitar Node, ó, e eu posso simplesmente colocar aqui o nome do index.js. Mas veja que para essa operação ser concluída com sucesso, nós temos que estar dentro aqui do diretório Manager, tá? Para isso, então, a gente vai navegar até lá. Posso dar aqui um cd aulas, ls para listar os diretórios, vou entrar dentro do Manager, clear para limpar a tela, ls para listar todos os arquivos. Então veja que a gente tem aqui o arquivo index.js. Posso utilizar o comando node index.js para executar essa operação. Vou dar um Enter. E aí nós temos, né, a operação executada. Agora perceba que apesar de termos o console.log definindo que argv deve ser apresentado aqui na tela, nenhum retorno foi apresentado. Isso acontece porque nós não passamos nenhum argumento, então arg continua sendo indefinido. Se a gente executar novamente essa operação, mas passar aqui um status e um port 300, por exemplo, se eu der um Enter, agora a gente tem aqui os argumentos que a gente informou sendo retornados, tá? Então retornou o status, retornou a porta e retornou o 300 aqui representando a porta. Isso é um passo muito importante que você precisa entender, tá? Porque isso significa que nós podemos executar comandos informando parâmetros e também porque você entende que o Node.js interpreta os arquivos JavaScript, o código dentro desses arquivos, executando as operações que a gente define dentro deles. Outro ponto importante para você perceber é que o comando proxy_stdout_ward que a gente acabou de utilizar também pode ser utilizado aqui dentro do arquivo, tá? Olha só, então posso salvar isso daqui, posso vir aqui mais uma vez no terminal e executar o arquivo index.js. Então, node index.js. Olha só, perceba que nesse momento a gente tem a impressão aqui do Olá Mundo, tá? Olha só, se eu quero que tenha uma quebra de linha, passo um /n aqui. E essa quebra de linha já vai ser representada na saída no terminal. Se eu quero informar argumentos agora, eu posso informá-los aqui. Status port 300. Então agora, além de imprimir o Olá Mundo, a gente também imprime os argumentos que estão saindo aqui, tá? Veja que então o método argv, ele implicitamente executou o método ward para poder imprimir estas saídas aqui dos parâmetros. E agora que você já entendeu como funciona o método para escrita de arquivos,
como funciona a leitura de arquivos através aqui do Process Argv, a gente vai ver como utilizar o módulo HTTP para executar uma requisição e criar um arquivo com o resultado dessa requisição. Bom, neste caso o primeiro passo é eliminar todo esse código, tá? Então vou deixar ele comentado aqui. E aí a gente vai utilizar o módulo nativo HTTP. Para utilizar os módulos no Node.js, a gente atribui esses módulos a variáveis. Então posso criar aqui um var HTTP e requisitar através do require o módulo HTTP presente por default no Node.js. Feito isso, o próximo passo é utilizar algum dos métodos disponibilizados através aqui do módulo HTTP que a gente acaba de requisitar. Então, entre eles a gente pode utilizar, por exemplo, o método get para obter o resultado de uma requisição, tá? Então posso colocar aqui um http.get e aí na sequência aqui dentro eu passo o caminho da requisição, ok? Bom, o segundo argumento aqui que o método get aceita é uma função que vai receber a resposta dessa requisição. E aí aqui dentro dessa função a gente pode escrever a operação que a gente quer executar. Então vou colocar aqui um var texto é igual, vai ser uma variável vazia por enquanto. E aí aqui na sequência a gente determina quando que isso será executado. Então eu posso colocar aqui um res.on. E aqui eu vou passar um data, olha só. Na sequência eu passo uma função, e aqui eu vou receber um parâmetro, então eu vou colocar aqui um param. E aí, aqui dentro, eu executo a operação que eu quero. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, que texto será igual ao parâmetro que eu estou recebendo, tá? Na sequência, eu ainda posso encadear no método res a operação que será executada quando esta operação anterior for concluída, tá? Então eu posso passar aqui mais uma vez o on, na verdade aqui é res.on, e aí aqui dentro eu executo uma outra função. Então vou chamar isso daqui de end, vou passar a função, será executada que vai ser simplesmente um console.log em texto. Posso colocar um ponto e vírgula aqui para finalizar, e aqui também. Agora, veja que a gente precisa entender algumas coisas. O on é um método que vai observar um evento, tá? Então, quando este evento ocorrer, a gente vai executar esta operação, recebendo a resposta da requisição, e aí a gente vai concatenar isso aqui na variável texto, formando então o conteúdo que a gente deseja escrever num determinado arquivo. Na sequência, quando esta operação terminar, a gente observa que o evento anterior foi concluído e aí a gente mostra na tela o resultado desta requisição. Por último, a gente pode criar aqui então um evento para observar, olha só, quando um erro ocorrer, tá? Então posso passar aqui um error e aí eu passo uma função que vai receber o erro. E aqui eu posso simplesmente apresentar esse erro na tela, tá? Então eu posso colocar aqui um erro. E aí eu passo aqui erro.message. Essa propriedade message já faz parte por default do parâmetro que recebemos como erro, ok? Feito isso, agora eu posso salvar isso daqui. E aí eu preciso simplesmente definir qual é o caminho da requisição. E para este exemplo, a gente vai utilizar aqui a API do site lorypsil.net/api/1. Tá? Então, esta aqui é a URL que a gente vai executar nessa requisição. Isso daqui é uma API aberta, tá, do texto Lorem Ipsum, bem utilizada aí por designers, né, para preenchimento de espaços dentro de layouts. E aí a gente utiliza isso para fazer uma requisição de modo simples, para que você entenda como funcionam as requisições utilizando o Node.js. Então copiei aqui o endereço, posso voltar aqui novamente no Sublime Text e aí eu vou passar aquele endereço aqui dentro, olha só.
Nesse momento, então, posso só colocar o ponto vírgula aqui embaixo, salvar isso daqui, e aí eu volto aqui no terminal mais uma vez, vou dar um clear e executar o arquivo novamente, tá? Então, Node.js, espaço index.js. Vou dar um enter aqui, e aí você observa que ele está retornando um parágrafo, ok? Agora veja que se a gente mudar isso daqui para 2, salvar, voltar aqui novamente no terminal e executar esse comando, nós temos aqui 2 parágrafos sendo retornados. O que significa que a API do lorypsym está configurada para receber um parâmetro que define a quantidade de parágrafos que nós estamos requisitando. Então a gente já fez a requisição, mas agora a gente precisa de fato criar o arquivo que vai armazenar esse texto que foi retornado da API. Para isso nós precisamos requisitar um outro módulo do Node.js para trabalhar com a criação de arquivos, tá? Que é o módulo fs. Então vou criar aqui um var fs igual require fs. Esse é o módulo do Node.js responsável por realizar operações com arquivos, criação, remoção e inclusive é utilizado para criar sistemas de upload. Uma vez requisitado então o módulo fs, aqui quando a gente observar que o método get executou e obteve os parágrafos que nós informamos aqui na URL, então quando a gente observa a finalização dessa requisição, a gente vem aqui dentro e utiliza o módulo fs para criar o arquivo. Então vou dar 2 enters aqui, e aqui dentro eu vou simplesmente colocar aqui um fs.wordFile, tá? Para criar o arquivo, e aí eu vou chamar esse arquivo de lorem.html. Na sequência eu posso simplesmente informar aqui a variável texto, né? Que é a variável que contém o conteúdo, e executar uma função, olha só, que vai fazer de fato a escrita deste arquivo e apresentar a informação na tela dizendo que essa operação foi realizada com sucesso. Então pode colocar aqui um console.log, arquivo criado com sucesso. E aí nós já temos o arquivo sendo criado com todo o conteúdo que a gente requisitou através do método get. Posso voltar aqui no terminal mais uma vez, vou dar um clear aqui, simplesmente agora posso executar novamente o Node index.js. Então a gente já tem aqui a informação, arquivo criado com sucesso, e observe que aqui dentro do nosso diretório amanager, o arquivo lorem.html foi criado. Se eu abrir este arquivo, você vai observar que a gente tem de fato aqueles 2 parágrafos que nós passamos na URL da requisição. Essa aula é muito importante porque você passa a entender que o Node.js ele é formado por vários módulos, tá? E a maneira de utilizar esses módulos é através ali do require, que nos permite utilizar esses módulos para configurar as ações, operações e outros módulos que a gente vai criar dentro dos sistemas, que a gente pode desenvolver aí no dia a dia. Então eu vou finalizando por aqui e te vejo na próxima aula.